Vamos falar agora sobre técnicas de óxido-redução. Então lembrar que uma titulação por óxido-redução é aquela que envolve transferência de elétrons. Nós vamos ver 3 exemplos de óxido-redução: a permanganatometria, a dicromatometria e a tiosulfatometria. Vamos começar com a permanganatometria. O que eu vou mostrar para vocês agora? Permanganato é um padrão secundário, precisa ser aferido, padronizado. Como é uma solução colorida, eu vou preencher a bureta e eu não vou observar aquele menisco comum em soluções aquosas, né? Então, o menisco, na verdade, ele vai ficar onde eu enxergar o zero. Comecei a enxergar o zero da bureta, é onde eu vou começar a contar a minha titulação. Então, eu vou fazer o ajuste do menisco baseado nesse zero. Enxerguei o zero, aí eu começo a titulação. Então, ó, a bureta vai ter permanganato. Coloco um Becker. Por que eu não estou usando o Erlenmeyer? Porque a titulação tem que ser feita a quente, tá? As reações que acontecem no permanganato são reações diferentes, né? São reações peculiares. Eu vou utilizar como padrão primário, dentro desse Becker, o oxalato de sódio, que é o padrão primário. Então, preparei uma solução de oxalato, pesagem, balão volumétrico, tirei a líquida do oxalato, coloquei onde? Dentro do Becker. Coloquei ácido sulfúrico, então meio extremamente ácido. Eu posso usar o ácido sulfúrico 5 ou 10 equivalente por litro, né? Posso utilizar esse ácido a 5 ou 10 equivalente por litro. Claro que a quantidade vai variar, depende do roteiro que eu estou utilizando, da técnica que eu estou fazendo. Preciso aquecer, colocar água também, sempre água. Nesse caso eu coloco mais ou menos aí até 200 ml com água. E o meu permanganato, como a gente já viu na teoria, ele é um padrão indicador natural. Então, ele mesmo indica o ponto final. Então, o que eu tenho que pensar? Olha lá o Becker, né? Eu tenho água, eu tenho oxalato de sódio, que é o padrão primário, que eu já fiz a solução e coloquei a líquida, e eu tenho uma parte de ácido sulfúrico. No caso, eu estou usando o ácido sulfúrico aqui, 5 equivalente por litro. Então, eu tenho mais ou menos aí 50 ml de ácido sulfúrico, 5 normal. Tenho que ter agora, né, um termômetro, porque a titulação é feita a quente. Então, eu tenho que controlar a temperatura até 60 graus. Por que isso? Equilíbrio químico, velocidade de reação, cinética de reação. Lembrar, né, oxalato Na2C2O4. Eu também vou ter aí a eliminação desse CO2. Eu preciso eliminar um pouco de CO2 ali para que a minha reação seja acelerada, né? Eu preciso acelerar um pouco a minha reação para que ela aconteça de maneira correta. Gente, só um detalhe: como ela é feita quente, eu tenho que controlar a temperatura. Chegou a 60 graus, eu vou agitando com o bastão de vidro. Então não pode agitar com o termômetro. Então assim, ó, não peguei o termômetro. Armário, procurar o termômetro e deixar... Termômetro não, procurar o bastão de vidro e deixar ele ali. Ó, chegou na temperatura de 60 graus, 60 e 65 graus. O que eu posso fazer? Tiro o termômetro, mas não posso fazer isso, né? Tirar de uma vez. Tem que pegar um pipete com água destilada, que não vai interferir, e vou, no meu armário tem pipete. Então, primeira coisa, ó, a gente está mostrando para vocês situações reais. Então, ó, preciso achar o pipete, tirar o termômetro, deixo o bastão apoiado, isso, tiro o termômetro, rinço o termômetro, tá? Isso não vai afetar tanto a temperatura não, tá ótimo. O que eu vou fazer agora, né? Coloco o termômetro sobre um papel toalha aqui do lado, pego meu bastão de vidro e vou titular. Começa a titulação, titulo até que ponto, gente? Até a mudança de cor, que vai do incolor para o violeta bem suave. Cadê o violeta suave? Isso, é esse violeta. Lógico que isso vai estar quente, então não vou pegar com a mão assim, né? Ele vai estar onde? Apoiado aqui, né? No meu tripé. Isso só pra gente poder entender, tá? Então no início eu vou ter incolor e no final eu vou ter essa solução, ó, bem fraquinha, tá? O mais suave. Cadê o indicador? O próprio permanganato, uma gotinha dele em excesso, indica o ponto final. Por que eu fiz isso? Porque eu preciso determinar a concentração do meu padrão secundário, que é o permanganato, que foi preparado, vocês já pesquisaram sobre isso, né? Como é que prepara o permanganato, então tem todo aquele processo
de fervura, pesagem da massa. Lembrar, né, gente, padrão secundário tem sempre de 5 a 10% em excesso no preparo. Então, lembrar disso também que é importante. Feita essa padronização do permanganato, eu escolhi fazer para vocês uma amostra de peróxido de hidrogênio, água oxigenada. Então ali, ó, vamos pegar o frasco de água oxigenada. A gente não pegou da farmácia, mas a gente tem uma preparada aqui no laboratório. Mas eu posso também utilizar água oxigenada comercial na farmácia, tá? Geralmente eu guardo num frasquinho âmbar, vou mostrar para vocês o frasquinho âmbar. Isso, frasco âmbar, ó, rótulo, tudo da maneira correta. Então a gente vai tirar alíquotas do caso, a gente já tirou, né, montou para vocês a alíquota aí da nossa água oxigenada, que é a nossa amostra. Coloquei também ácido sulfúrico, água e vou titular. O início é incolor. Então, logicamente que no início eu vou ter qual a cor? Essa coloração aqui, ó. Vou ter essa coloração aqui no início. Vou começar a titular. Titulo até que ponto? Até esse ponto rosinha suave. Então, titulei até a coloração, que é a mesma coloração, ó, que eu encontrei onde? Na aferição. Ai, Matheus, vou aquecer isso aqui? Se você aquecer isso aqui, o seu oxigênio vai embora, o CO2 desaparece, acabou a sua amostra, né? Então, é logicamente que eu não aqueço a titulação com o peróxido de hidrogênio. Mas o ponto final é o mesmo, porque o indicador é o padrão. Ele é um autoindicador ou um indicador natural. E assim a gente finaliza para vocês essa técnica de permanganatometria. Vamos agora para a dicromatometria. Agora, dentro da oxidação, vamos falar da dicromatometria. A dicromatometria tem uma vantagem. O dicromato é padrão primário. Então, o preparo do dicromato é como foi o preparo do carbonato lá na neutralização. Pesou e obteve diretamente aí o valor da concentração real. Bureta, a gente coloca o dicromato. O dicromato tem essa coloração alaranjada, amarelada, né? Mas mais para o tom laranja. Faço os ajustes que eu tenho que fazer. Lembrando que a oxi-redução, no caso, o dicromato não é um indicador natural, não é um autoindicador. Eu preciso utilizar o indicador para mudança de cor. No caso da dicromatometria, eu vou utilizar a difenilamina. Então, a difenilamina é o indicador, e eu chamo de indicador redox, que é um indicador verdadeiro. Por quê? A difenilamina vai entrar como difenilamina e vai sair como difenilbenzidina. E essa difenilbenzidina que vai dar a cor final, junto, claro, com os íons em solução, para a minha titulação. Nesse caso, gente, eu quero que você preste atenção. Nós vamos fazer o que eu chamo de titulação grosseira. O que é uma titulação grosseira? Muitas vezes eu não acho isso no livro, mas no laboratório nem sempre você tem uma água oxigenada, um vinagre. Você tem amostras no laboratório, muitas vezes, sem concentração aparente. Então eu preciso o quê? Como que eu vou titular? Pegar quanto? Como é que eu começo a fazer os cálculos? Então, eu dei pra gente nessa técnica um exemplo, utilizando uma solução de ferro 2, que o dicromato dosa compostos ferrosos, permanganato também dosa compostos ferrosos. A gente escolheu água oxigenada, mas deixar o ferro para a gente fazer aqui no dicromato, mas também pode ser feito por permanganato. Então eu estou utilizando a solução de ferro 2, né, um sal ferroso, concentração desconhecida. Então eu faço a titulação que eu chamo de titulação grosseira. O que é titulação grosseira? É pegar um pouquinho da solução que eu tenho desconhecida, um pouquinho quanto? Mais ou menos de meio a 1 mililitro, com pipeta graduada mesmo, para fazer só uma prévia aqui, para ver assim, quanto mais ou menos eu vou gastar do meu padrão. Por que eu faço isso? Gastei muito padrão, pouco padrão, vou diluir, não vou diluir? Essa é a ideia. Ah, peguei 1 mililitro, gastei 5 ml do padrão, vou diluir? Ou então peguei 1 mililitro, gastei 30 ml do padrão, vou diluir? Faço as contas, que eu tenho a concentração real do padrão, comparo com a concentração aparente que eu encontrei de ferro 2, depois disso eu faço meus cálculos, se eu vou diluir, se eu não vou diluir. Descobrindo isso, né, eu vou montar as minhas alíquotas, que é uma solução líquida, e vou fazer a titulação. O início, nós vamos ver aqui, ó. No início eu tenho incolor. Por que eu tenho incolor? Eu vou ter a minha solução ferrosa. Então, no caso, gente, a gente pode falar, mas o ferro não tem uma coloração esverdeada? Sim, mas
essa amostra em específico está muito diluída. Então, quando eu coloco água, sulfúrica fosfórica, que é condicionamento do meio, e difenilamina, quase que esse ferro desaparece aí, né? Mas faz parte, eu posso ter cores diferentes dependendo do metal que eu tenho aqui. No caso, é só o ferro que eu posso titular, nesse caso do dicromato. Mas a gente vai ter esse ferro bem diluído, então, no caso, a concentração dele deve estar pequena, deve estar baixa, né? Começa a titulação, vou fazer a titulação, vou começar a titular, tomando todos os cuidados, né? Com a parte de bureta, bolha. Então, eu faço a titulação inicial. Vou começar a titular. Vai chegar o meio da titulação, durante eu vou encontrar essa coloração aqui, ó. Posso agitar o Erlenmeyer que eu vou ver um verde azulado. Isso aqui, gente, é o meio da titulação. É quase chegando no ponto final. E o meu ponto final vai ser dado, né, nessa coloração aqui. Você pode até falar, nossa, tá muito roxo, tá muito forte. A cor do indicador, ela me dá um ponto final desse, bem intenso, diferente dos outros. Então, às vezes eu observo essa cor, penso assim, nossa, passou. Não, eu posso até colocar um pouco de água para vocês observarem um pouquinho melhor essa coloração que a gente chama de coloração violeta, tá? Lembrando, né, gente, quem mudou essa coloração? Indicador. Começou o indicador incolor de fenilamina, transformou em difenilbenzidina. Olha, tá colocando água, isso não está se diluindo muito. Então, assim, a cor final é essa coloração mesmo, mas no tom violeta. Lembrando que isso aqui já é uma titulação convencional. A grosseira eu faço uma vez só, com quantidades reduzidas, né, de solução, de sulfúrica fosfórica, de indicador e de amostra. É só para ver mais ou menos quanto que eu gastei. Depois que eu vejo isso, eu vou para titulação convencional. Aí eu preciso ter vidraria volumétrica, ver se eu vou diluir, se não vou diluir. Aí eu monto os 3 Erlenmeyers, faço 3 vezes e determino a concentração real, no caso a solução ferrosa. Lembrando, tá, gente? Solução ferrosa, só dosa ferro 2, não dosa ferro 3. Se eu tiver um ferro 3, eu tenho que transformar ele para ferro 2. Não posso esquecer disso. Agora nós chegamos à nossa última técnica por oxirredução, que é a tiosulfatometria. Muitos autores também chamam de titulações iodométricas. Por que iodométricas? Vai gerar iodo no meio reacional. A titulação com tiosulfato, né, eu não tenho um indicador redox para essa titulação. Eu tenho, na verdade, o que eu chamo de indicador específico. Por que específico? É um indicador específico para iodo. Então esse indicador é o amido, né? A gente sabe que o amido é um polímero e ele vai reagir aí com o nosso iodo formado. Então eu falo que a titulação é uma titulação indireta. Eu preciso utilizar esse meu iodo, né, formar esse iodo, que eu vou partindo de um iodeto de potássio. Eu formo esse iodo, esse I2 no meio reacional, para que esse I2 seja sensível ao indicador que é a goma de amido, que é o amido solúvel, que eu vou utilizar nessa volumetria. E isso muda todinho o nosso esquema de titulação, tá? Por quê, gente? Se eu for pensar na teoria, o que eu vou ter na bureta? Tiosulfato. Então, na bureta eu tenho tiosulfato. No meu Erlenmeyer, eu vou preparar esse Erlenmeyer, no caso do Erlenmeyer grande, que eu vou colocar um pouco a mais aí de água. Então, eu utilizo um Erlenmeyer de 500 mililitros e eu coloco dentro desse Erlenmeyer. Eu escolhi colocar para vocês, como o tiosulfato é um padrão secundário, o dicromato de potássio. Acabamos de usar o dicromato na dicromatometria. E ele também é utilizado como padrão primário para que eu padronize o tiosulfato, que é um padrão secundário. Então, bureta tiosulfato. Dentro do Erlenmeyer eu tenho o meu dicromato de potássio, claro, quantitativo, peta volumétrica. Tenho o meu dicromato de potássio. Tenho ácido clorídrico, então meio extremamente ácido, concentrado. Então, eu vou na capela, coloco o ácido clorídrico, isso aqui já está condicionado. Bicarbonato de sódio, para meio reacional também, e o CaI, que é o iodeto de potássio, para poder gerar aí o iodo que eu quero. Então, ó, CaI, bicarbonato, ácido clorídrico concentrado e dicromato de potássio. No caso, gente, o dicromato é o padrão primário, então é um processo inverso, tá? Feito isso, eu deixo no escuro durante 5 minutos, de 5 a 10 minutos. Coloco dentro do armário mesmo, tá? Tampadinho e deixo ele 5 minutinhos no escuro. Por que 5 minutos? Cinética de reação, tá? Tempo de velocidade de reação para a formação do iodo.
Depois de 5 minutos, já tem um para vocês aqui, ó, prontinho, que já ficou 5 minutos. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar água destilada. Posso colocar aí mais ou menos aí até 300 ml com água destilada. Vou colocar água destilada, só para a gente lembrar, né? É um barrilete, aqui a gente sabe que tem água destilada. Então eu posso colocar direto do barrilete, tá? Porque o P7 ele tem, né, 500 ml só. Então eu já faço direto para não ficar toda hora enchendo o P7 com água. Isso, feito isso, posso colocar um indicador? Não. Por que eu não posso colocar um indicador? A coloração castanho avermelhado do meu iodo formado atrapalha a identificação do ponto final. Porque a gente tem que pensar, né, gente? Se o amido indica aí presença de iodo na solução, se eu coloco isso aí, eu não consigo fazer a titulação no início. Por quê? O amido ele é composto aí por uma parte, né, de amilose, amilase. Então eu tenho aí compostos em proporções um pouco diferentes desse meu indicador de amido. Então lá na teoria, no vídeo da teoria, eu explico para vocês toda a parte do indicador goma de amido. Então nesse caso, só vamos executar a prática. Eu não consigo colocar o indicador no início, porque eu não consigo identificar o ponto final nesse início. Então eu tenho que colocar o indicador quando? Quando eu tiver a mínima presença de iodo, né? O que eu tenho que fazer? Descorar esse iodo. Como que eu descoro o iodo? Titulando. Então vamos titular isso com tiosulfato para a gente poder ver qual é o ponto ideal para que eu coloque o amido. No caso, eu já tenho ali, né, uma solução que já está descorada. Já pode pegar a solução que está descorada, isso. Olha lá, mostra para eles, né, o início. Como é que está o início? Ó, bem vermelho. O descorado, o que aconteceu? Foi consumido o iodo durante a titulação com tiosulfato. Então, vou consumindo esse iodo e, consequentemente, o dicromato junto com o iodo formado. Chegou nesse ponto, eu posso até descorar um pouquinho mais, se eu quiser, né? Vamos descorar um pouco mais para eles observarem isso? Isso, vamos pegar essa solução, vou descorar aí um pouquinho mais, tá? Logicamente, gente, já deixo o meu indicador goma de amido num becker aí com conta-gotas pertinho, para que a gente possa estar fazendo isso. Ó, não posso descorar muito, senão não tem presença de iodo aí, o indicador não reage. Então não pode passar muito esse amarelo, deixar ele muito fraquinho. Isso, está excelente. Vamos colocar o amido? Agora a gente coloca o amido. 2 ml, ó, o próprio conta-gotas tem a medição, tá? Pode colocar. Isso, agita. Olha lá, formou um íon complexo. Ele tem uma coloração violeta, né? Nossa, parece preto, mas ele é uma coloração violeta. Até quando eu titulo agora? Até descorar o violeta. Vamos ver quando que vai descorar esse violeta. Isso, continuo titulando. Gota a gota, tá, gente? Para não perder esse ponto. Olha lá, tá quase chegando. Olha. Ainda tá roxinho ainda, mas tá próximo. Bem perto de descorar. Tá quase descorando já. Pode colocar mais uma. Perfeito, gente. Olha lá. Descorou a solução, que era a solução de azul escuro, violeta, né? Alguém pode pensar, olhar e falar, mas está esverdeado. Sim, gente. Por que está esverdeado? Porque o cromo passou de mais 6 para mais 3. Isso é uma oxidação. Então, a cor esverdeada é do cromo 3. Isso não vai ficar incolor nunca, tá? O metal cromo vai ditar a cor pra gente. Posso fazer a aferição? Posso. Se eu for fazer uma amostra, se tiver cromo, é esse mesmo ponto. Se é uma amostra que não tem cromo, por exemplo, o hipoclorito de sódio, é água sanitária, ela vai descorar até ficar incolor, porque não tem essa cor do metal, tá bom? Logicamente que o hipoclorito eu vou utilizar para condicionar o meio ácido acético, já não é mais o ácido clorídrico, mas a gente vai mostrar para vocês qual é o ponto final em relação à utilização da goma de amido e o descoramento desse complexo formado.